ligação direta entre você e Deus. Nesse momento, aproveitando essa ligação, vamos nos colocar na presença do Pai, orar a Ele para Ele vir tocar nossas vidas nessa noite com louvor e com uma palavra maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos, Pai, mais uma vez, Pai, na Tua presença, Pai, mais um culto, Pai, de louvor e adoração a Ti, Pai, onde estamos dispostos, Pai, a ouvir a Tua palavra, Pai, aprender mais de Ti, Pai, ser tocado, Pai, pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem nos usar nessa noite, Pai, e tocar o coração de cada um, Pai, que está ouvindo, Pai, esse culto, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me exasio de tudo pra que você
descansar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Boa noite, bem-vindo a mais um Conexão Online, amém? Uma conexão diretamente entre você e Deus. Uma noite muito especial, onde nós estamos dando continuidade a um culto que o Senhor nos presenteou com o formato que Ele nos possibilitou a ter. E estamos muito felizes por isso, podendo entender o que Deus tem preparado para cada um de nós e conhecendo a história de pessoas aonde você tem uma conexão com cada uma delas, amém? Hoje então nós estaremos iniciando uma nova série, uma série falada sobre propósitos. O que é propósito para você? Nós costumamos dizer que nós nascemos para poder cumprir um propósito como estilo de vida. E eu quero dizer que todas as noites foram especiais, mas hoje nós temos aqui uma pessoa que eu estava numa expectativa para poder chegar o dia de hoje, porque eu lembro como se fosse ontem, a maneira que ela chegou na igreja, com a sua história, da maneira, os olhinhos, quando ela olhava tudo aquilo e começou a viver um tempo diferente. E a cada dia, a cada instante, ela estava rompendo limites. E essa noite é mais um limite que ela vai romper, mas para que você possa se conectar com ela, amém? É isso mesmo. Marina, boa noite. Boa noite. Uma noite onde Deus preparou para que você pudesse compartilhar com centenas, milhares de pessoas a sua história, e nada melhor e ninguém melhor que iniciar uma palavra sobre propósito senão você, amém? Amém. Boa noite, você que está assistindo a gente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propósito, né? O que é propósito? Propósito é realização de algo, né? É cumprir algo, né? E o que Deus chamou a gente para cumprir, né? Desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe, a gente tem um propósito, né? A gente está ali já foi um propósito, já foi um sonho de Deus para que a gente vivesse. E todos nós temos um propósito. E lendo a palavra de Deus, me veio muito Neemias, né? Que ele tinha o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. E enquanto ele tentava reconstruir os muros, ele teve apontamentos, ele teve pessoas querendo fazer com que ele desistisse, ele teve pessoas falando para ele, né? Não faça, vamos ali, né? Vamos fazer algo diferente. E ele se manteve firme no propósito, porque o propósito dele era reconstruir esse muro de Jerusalém. E ele respondeu para as pessoas dizendo, né, que ele não iria, que ele tinha obra para se cumprir, que ele iria cumprir a obra que Deus tinha para ele. E essa obra é o propósito, ele tinha um propósito. E o interessante é que existe propósito e missão. A missão era a reconstrução daquele muro. Era a reconstrução de algo que tinha tudo a ver com o propósito de Deus. Mas Neemias, ele estava com o seu propósito, que era a maneira de construir. Não era simplesmente colocar um tijolo em cima do outro. É a maneira que deveria ser feito. Muitas pessoas perdem o sentido do seu propósito porque não faz por fases. Não permite que Deus direcione. Não permite que Deus acompanhe, não permite ser direcionado por Ele. E é muito interessante quando nós falamos de Neemias, porque ele teve que persistir. Como a Marina diz, ele teve pessoas que vieram contra ele. Existiam pessoas que tinham ali um ciúmes muito grande, uma inveja. Mas ele sabia que existia uma missão, e aquela missão era de Deus. Mas existia um propósito, e o propósito era dele, de perseverar, de reconstruir, de seguir aquilo que Deus estava colocando sobre a vida dele. E aí? Qual o seu propósito? Será que você sabe qual o propósito que Deus tem
para você, a sua vida? Qual o propósito que você está inserido para que uma missão ela possa se cumprir? Talvez você pode dizer assim: não, eu sou longe de Neemias porque eu não tenho um propósito. Aquilo que eu disse no início, nós nascemos para cumprir um propósito. Sem propósito não existe vida. Sem um propósito não existe missão. É ou não é, Marina? É verdade. Quando a gente decide viver, escolhe por viver o propósito, né, que Deus tem para as nossas vidas, a gente tem a certeza de ter uma vida plena. A gente tem a certeza de ser feliz. Quando a gente decide viver o que Deus tem para a gente, sem olhar para trás, sem ter medo, né, de deixar o que a gente viveu até ali, a gente se preenche, a gente é preenchido, né? Um outro exemplo que eu li e mexeu muito comigo foi a parte de Adão e Eva, né? Deus tinha um propósito para eles, só que eles tinham que escolher, né? E eles escolheram errado. Eles escolheram não viver o propósito de Deus. E Deus tinha um propósito perfeito, assim como Ele tem para você, como Ele teve para mim, como Ele tem para todo mundo. Basta somente a gente escolher, a gente querer dar o passo para viver o propósito, ou a gente não viver o propósito. E muitas pessoas têm medo de largar a vida lá fora para viver o propósito de Deus. Ah, mas eu vou virar crente, eu vou seguir só o que Deus fala. Querido, se você viver só o que Deus fala, você vai ser muito feliz. Você pode ter toda a certeza do mundo. Duas vias, né? Neemias, que recebeu uma missão, que ele teve que deixar tudo para trás para poder cumprir o propósito de Deus. E na criação, Adão e Eva, que já estava tudo criado, eles tinham que apenas manter aquilo que Deus tinha preparado. Uma pessoa com todas as adversidades, ela seguiu o seu propósito para que a missão pudesse ser concretizada. E quem teve tudo pronto, que era apenas ele dar continuidade, eles queriam algo mais, vindo da sua própria vontade. É aquilo que você diz, Marina. Deus tem um propósito para nós, mas nós temos que entender que esse propósito, por muitas vezes, é abandonar aquilo que nós criamos como nosso próprio propósito. Como assim, pastor? Até hoje, você pode ter vivido aquele propósito que você decidiu para você. Até hoje, você pode ter vivido uma vida com um propósito aonde ia totalmente direto nas suas vontades, no seu querer, na tua zona de conforto, naquilo que te trazia um prazer. Só que, mesmo em meio de tanto prazer, quantas solidões você já não viveu? Então essa noite é uma noite para que você possa entender como está o propósito na tua vida. Se você está feliz, se você está completo, se você tem certeza que aquilo tudo que você está fazendo, você está cumprindo algo de Deus, aí sim você continue, porque pode ser que você esteja no caminho certo, mas se existe um vazio, ou então, se você olha para trás todas as vezes e queira viver o passado, aí algo de errado está, porque viver o propósito de Deus é viver o novo a cada dia. Viver o propósito de Deus é mesmo sabendo que tem tantas adversidades, tantos problemas, tantas lutas, você continua seguindo em frente, porque se está difícil, mas você está seguindo em frente, esse é o propósito de Deus. Mas pastor, eu me sinto paralisado, mas aí você tem que entender, você está paralisado seguindo a vontade de Deus, ou você está paralisado seguindo a tua vontade? Por muitas vezes o paralisar é aquilo que nós estamos fazendo da nossa maneira. Dá para entender? É algo que, na minha escolha, tudo parece difícil e às vezes eu retrocedo. A escolha de Deus, tudo pode parecer difícil, mas sempre eu estou andando para frente. Isto é uma vida com propósito. Muitas vezes a gente quer fazer com a força dos nossos braços, né? A gente quer conquistar algo para falar que não, foi propósito de Deus. Mas você perguntou para Deus, você parou para ouvir se aquele era propósito de Deus para a sua vida? E uma frase que o próprio pastor sempre fala, né? O propósito está ali. Se você não atrapalhar, vai dar certo. E muitas vezes a gente tem medo de viver o que Deus tem pra gente, os sonhos de Deus pra gente. E a gente começa a patinar, né? A nossa vida não vai pra frente, a gente começa a patinar. Ah, mas não dá certo, agora eu tô na igreja e não tá dando certo, e tá acontecendo isso. Mas se não tá dando certo é porque você não tá totalmente no propósito de Deus. E eu quero saber uma coisa. Quanto tempo que você está na igreja? Faz 6 anos. 6 anos.
Você lembra o mês que você veio para a igreja? Foi em abril. Em abril. E você lembra a maneira que estava a sua vida quando você chegou à igreja? Lembro. Só que quando você chegou à igreja tinha uma história da sua vida, né? Sim. E você acredita que você nasceu para cumprir um propósito? 100%. Mas você estava cumprindo um propósito antes de entrar na igreja? De maneira nenhuma. Por quê? Porque eu estava fazendo as coisas que eu achava que era bom, que me supria, saía para balada, né, assim como as pessoas fazem hoje em dia, bebia, morava só eu e meu pai, então assim, eu queria chamar atenção e saía, e tudo isso trazia um vazio. Eu não era feliz, eu achava que eu era, mas a gente chega em casa, põe a cabeça no travesseiro e a gente sente um vazio. Tá faltando algo. Muitas vezes a gente pode achar que é um relacionamento, mas o que está faltando mesmo é o amor de Deus. Diz uma coisa para mim, o vazio seria só pelo fato das baladas, pelo fato da bebida? O vazio, o resultado do vazio na tua vida era isso? Ou era algo que você estava tentando esconder na tua vida? Por que eu estou dizendo isso? Centenas de pessoas estão perguntando, mas em que momento que o propósito inicia, paralisa ou realiza na minha vida? E você está dizendo que você passou por um tempo de dificuldades, onde você se escondia atrás de baladas, se escondia atrás de bebida. Mas então o vazio não era a balada e a bebida. O porquê que existia esse vazio? Na verdade, eu sempre tive um relacionamento muito difícil com a minha mãe, né? E eu me escondia atrás disso. Eu queria suprir algo que me faltava. Então eu ia pra balada. Amém. Eu bebia, eu achava que o que me faltava era um relacionamento, mas não era. O que me faltava realmente era me reconciliar com a minha mãe e era Deus, né? Eram as duas coisas que eu mais precisava. Era me reconciliar com a minha mãe e de Deus na minha vida e cumprir o propósito, né? Mas se existia algo para reconciliar, o que seria isso? O porquê que existia algo para reconciliar? O seu propósito estava paralisado porque existia algo para poder acontecer entre você e sua mãe. O que te levou a pensar isso? Na verdade, eu tive um relacionamento no mundo e esse relacionamento acabou. E eu achei que, nossa, era o fim do mundo para mim. E eu achei que eu precisava ir na igreja por conta disso para ter meu relacionamento de volta. E aí eu fui convidada para ir para uma célula, né? Todo mundo já percebeu que eu sou chorona. Chorei a célula inteira. Fui para a célula e fui para o Arena Jovem. E eu me lembro até hoje desse Arena, que era o pastor que estava pregando. E tinha uma porta no meio da igreja. Eu falei, nossa, essa igreja é bem maluca, né? Tem uma porta aqui. E aí eu fui e ele falou na palavra dele, né? Dizendo que se a gente queria dar um passo à frente na nossa vida, a gente precisava passar por essa porta, que todas as coisas ficavam para trás. E no mesmo hora, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que passou naquela porta e, acabando o culto, eu recebi o convite para ir para o Revisão de Vidas. E eu não pensei duas vezes, né? Foi aí que eu aceitei meu propósito. Você acredita que quando você passou por aquela porta, você iniciou a caminhada rumo ao teu propósito? Rumo ao meu propósito. Até chegar ao meu propósito, Deus teve que limpar, né? Teve que curar muita coisa. Mas passou por ali. Mas passei por ali. E a partir daquele momento que você passou por aquela porta, você entendeu então que Deus tinha algo para você. Entendi. E a hora que você passou naquela porta, as respostas que você tinha da diferença com a tua mãe, elas apareceram tudo de uma hora para outra? Não. E qual a diferença então? Na verdade, o primeiro passo que eu dei foi para o Revisão de Vidas. No Revisão de Vidas, Deus tratou, né? Em determinado momento que eu precisava fazer. Voltei do Revisão de Vidas, eu fiz, mas a gente acaba criando, né? A gente briga com a gente mesmo para tomar as decisões, para fazer as coisas, porque a gente acha que a gente quer fazer da nossa forma. Mas propósito é fazer da forma que Deus está falando para a gente fazer, não da maneira que a gente pensa e quer fazer. Tem muitas pessoas que têm o mesmo problema e dificuldade e acha que a culpa está no outro. A culpa está naquilo que você não recebeu. A culpa está naquilo que a pessoa não te deu. Voltando ainda para o relacionamento com a tua mãe. Quando você buscava algo,
era algo para você, algo de uma história da tua mãe com você, ou de repente era uma história que talvez faltava respostas e nem chegava a você. Primeiro alguma coisa, talvez entre ela e o teu pai, já que você morava junto com seu pai, uma estrutura de família, algo que você via nos outros, nas suas amigas e não via com você. Você consegue hoje entender o que você gritava dentro de você nesse relacionamento? Na verdade, eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu tentava entender o que aconteceu com eles, ao mesmo tempo eu não aceitava, porque para mim casamento sempre foi para sempre, e eu comecei a ficar com pavor de casamento, né? Não queria. E também o fato de faltar algo entre eu e minha mãe, né? E quando eu fui para revisão de vidas, Deus trabalhou muito em mim ali. Depois que eu passei no revisão de vidas, Deus continuou trabalhando, porque não foi da noite para o dia, mas glória a Deus, tudo foi curado. E o que faltava? Eu liberar perdão para ela. Por quê? Por tudo que aconteceu, por tudo que a gente passou, pela ausência, até mesmo por ela e meu pai ter se separado. E eu entendi que eu não tenho que entender o que aconteceu no casamento deles, porque Deus tem um propósito para mim, né? O casamento deles é um casamento, o que eu tenho hoje é outro. É não repetir história. É não repetir história. Respeitar e honrar independente daquilo que aconteceu. Sim. Você achava que você era culpada? Não, eu nunca achei que eu fosse culpada, eu só queria entender o que aconteceu, que momento que o casamento deles desandaram, que momento que houve a separação, que tudo aconteceu. E o que você acha que aconteceu? Na verdade, ao meu ponto de vista hoje, é uma história mal resolvida. Explica um pouco mais. Eu vejo que é uma história que literalmente falta propósito, um casamento com propósito, falta Deus, e é uma história que eles precisam ir para o revisão de vidas, né? Que é uma meta minha, e eles se resolverem. Você acredita então que eles não conseguiram enxergar o propósito que tinha naquela união? Não, eu acredito que eles não enxergaram. Aí a Marina chegou na igreja, chegou na Arena Jovem, passou por aquela porta, e aí, dali para frente, tudo foi tranquilo, tudo foi fácil. Não, nunca, nada é fácil, né? As pessoas acham que quando a gente vira cristão, as coisas são fáceis, cai coisas do céu, e não é assim que funciona. As batalhas são muito maiores e muito piores, é difícil você lidar, porque você conhece o propósito e você tem que lutar para você cumprir um propósito. Então é complicado. Foi bem difícil. Recebi propostas, né? Ah, mas você virou crente. Teve até uma pessoa que brigou comigo. Ah, mas você só vai para a igreja. Você não fala mais comigo. Você não sai mais. Mas ali eu decidi, ali no Revisão de Vidas, eu entendi qual era o meu propósito. Que independente do que o mundo me oferecia, o que importa é o meu propósito. E o interessante é que, por muitas vezes, nós achamos que nós somos culpados de tudo ao nosso redor. Por muito tempo, a Marina, ela tentava entender o que tinha acontecido no relacionamento dos seus pais, passou por uma separação onde ela acabou sendo ali, estando no núcleo daquele sofrimento, e começou a tentar cobrar do pai, da mãe, mais da mãe porque ela ficou com o pai dela, e ela começou a viver o problema deles. Ela vivia tudo aquilo de dificuldade que existia entre eles, e deixou de viver sua própria vida. E ao contrário disso, de tentar buscar um ponto de equilíbrio para ela, que hoje ela sabe que é Deus, mas até então ela não sabia, passou a ser uma menina revoltada. Passou a ser uma menina onde as pessoas olhavam com um certo distanciamento. E eu vejo muito importante isso, porque hoje eu converso abertamente, porque ela é minha discípula, minha 12, ela é líder de uma equipe, hoje é casada, e eu conheço a história dela, acompanhei a história, e mais interessante, que eu pude escutar e ouvir um pouco mais da história dela, nem tanto por ela. Nós temos ali, eu tenho amigos que por coincidência são familiares dela, e no momento que eles entenderam, começaram a ligar uma coisa com a outra, falou: Renato, você é de tal igreja, eu conheço uma pessoa que é da minha família, que está, eu acho que nessa igreja. Começamos a trabalhar, ligaram a um ponto ao outro, foi quando entendeu que realmente era a Marina que estava frequentando a nossa igreja. E a primeira coisa que eles falaram para mim, falou assim: olha, eu não acredito nisso, porque conhecendo a minha prima, do jeito que eu conheci, e vendo hoje
o como ela está e Deus está fazendo na vida dela, hoje eu vejo que realmente Deus tem um propósito para as pessoas. Como que você pode explicar isso? Na verdade, a partir do momento, né, eu falo isso com muito orgulho, né, graças a Deus, já faz 6 anos e o pastor está aqui que não me deixa mentir, eu não me desviei em um minuto, né, em nenhum momento eu quis sair da igreja, em nenhum momento eu quis sequer experimentar coisas do mundo, porque eu tenho convicção do propósito que Deus tem na minha vida. E hoje, o propósito para mim é tudo. Cumprir o propósito, estar no propósito, viver a vontade de Deus, é tudo para mim, né? Eu vejo que hoje, se a pessoa fala assim, a minha vontade for uma e a de Deus for outra, sem dúvida nenhuma eu sigo a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E diz uma coisa para mim, você buscava no mundo, com bebidas, baladas, relacionamentos. E você achava um relacionamento para te completar? Não. E as pessoas diziam que você não acharia esse relacionamento, né? Sim. E aonde você achou o verdadeiro relacionamento? No revisão de vidas. Mas engraçado, você está escutando muito de revisão de vidas, né? Revisão de vidas é um final de semana onde as pessoas vão, para que o próprio nome diz, rever a sua vida, tudo até ali. E depois que você passa por revisão de vidas, no momento que você está passando, Deus trabalha muito, por quê? Porque trabalha caráter, autoestima, família, relacionamento, tudo isso. Imagina tudo aquilo que você pensa que demora uma vida para poder ser tratado, e em um final de semana Deus faz com você, Deus fala com você. E o mais importante, que você conseguir buscar ali um reconciliar com o Pai, Ele te possibilita continuar a jornada. E aí foi numa revisão de vidas que começou o seu propósito. Foi. Mas foi numa revisão de vidas também que o propósito deu continuidade no relacionamento. Por quê? Porque quando ela diz que ela conheceu hoje, então, seu esposo, que já esteve conosco aqui no segundo Conexão, que é o Mateus, ela não estava passando, ela estava trabalhando no revisão de vidas, né? Já trabalhei, já tinha trabalhado em alguns, né? E eu fui para revisão de vidas, não vou mentir assim, né? Eu estava com o coração assim, Deus, né? Eu já tenho uma certa idade, eu quero casar, mas eu não quero um casamento que os meus pais tiveram. Eu quero um relacionamento do propósito, com propósito. Falei, para mim não importa a minha vontade, eu quero a sua vontade. Eu quero um homem de Deus que sirva você, que tenha um propósito junto comigo. E aí, trabalhando no revisão de vidas, né? Em determinado momento, viraram para mim e falaram assim, você vê Jesus nele? Eu falei assim, vejo. Falaram assim, então você vai casar com ele. E eu fiquei assustada, porque eu falei, nossa Deus, o Senhor respondeu uma oração rápido, né? Mas ali eu entendi que eu renunciei todas as minhas vontades, tudo aquilo que eu queria. Eu me coloquei à disposição para viver o propósito, né? Para ter uma pessoa do meu lado que fosse um homem segundo o coração de Deus. E o revisão de vidas, ele traz uma transformação. E o encontro com Deus, que ali, enquanto ele estava sendo restaurado, Deus tocou no coração dela e diz assim, olha, é para vocês dois o propósito que eu tenho. Hoje vocês são líderes, hoje são casados. Quanto tempo vocês estão casados? Um ano e 11 meses. Bom, em relação à equipe, eu nunca imaginei, na verdade eu imaginei, eu não sei se o pastor lembra, mas logo que eu passei pela revisão de vidas, estava tendo um culto de quebra de maldição na igreja, e eu sempre gostei de intercessão. E eu falei para ele assim, posso participar? Ele falou assim, não, é só para os 70 e para os 12. Eu falei assim, e o que eu faço para ser só 12, né? E ali, ele falou assim, calma que o seu tempo vai chegar. E eu falei, tá bom. E eu achei que esse tempo nunca ia chegar. Mas a partir do momento que a gente assume o nosso propósito, que a gente quer buscar o nosso propósito e que a gente entende qual é o nosso propósito, a gente vai para cima, a gente corre atrás para cumprir aquilo que Deus tem para a gente. E Deus tem pressa no nosso propósito. A partir do momento que você coloca o seu coração disponível, Ele tem pressa para cumprir. Para que nós possamos encerrar, a palavra que Deus tocou no teu coração sobre
viver o seu propósito, o seu testemunho de vida, o seu iniciar ali no seu propósito de líder de célula, líder de sub, líder de equipe, hoje fazendo o Cefap, se preparando aí para o tempo certo, poder pastorear junto ao seu esposo. O que você pode falar com essas pessoas que estão te vendo, que talvez está naquele lugar onde você estava na luta com a tua mãe, ou de repente pode estar naquela luta para o relacionamento, ou a luta para iniciar o seu ministério? O que você pode falar com eles? Eu falo que a partir do momento que você, né, se põe à disposição para cumprir o propósito, Deus tem pressa. A minha liderança foi rápida, mas porque eu estava disponível, eu estava disposta para crescer, né? O meu relacionamento, eu estava disposta a servir o que Deus queria para mim, não o que eu queria. Eu só queria um homem de Deus, e Deus foi, Ele me deu um homem maravilhoso. E em relação às pessoas, né, que passa problemas com pai, mãe, tem vida de balada, a partir do momento que você entende e você é marcado pelo seu propósito, você não olha para trás, você não retrocede. E eu falo para você que Deus, Ele tem pressa para cumprir o propósito dele na sua vida. E só depende de você. Amém. Para nós encerrarmos, olha para lá. Ali a sua mãe está com os olhinhos brilhando, olhando para você. Qual o recado que você tem para ela hoje? E depois, qual o recado que você tem para o teu pai? Eu tenho a dizer que eu amo muito ela, que eu já perdoei ela há muito tempo e que ela vai para o Revisão de Vidas. Assim como o meu pai, né, que ele sabe o amor que eu tenho por ele. Ele já bateu na trave de ir para o Revisão de Vidas e eu não vou desistir, só está no comecinho. O que representa para você esse reconciliar dos dois com Deus? Tudo. É o meu propósito, é um dos meus propósitos, né? É pregar o Evangelho, romper mais ainda no meu ministério, no meu casamento, e um dos meus propósitos é a conversão dos meus pais. E qual o teu propósito? O que você está buscando? O que por muitas vezes você está deixando como muleta para poder impedir você alcançar aquilo que Deus tem para você? Por muito tempo a Marina ficou vendo a história negativa dos pais. Depois ela começou a olhar a história negativa da vida dela. Depois ela começou a ver negatividades em tudo que tinha pela frente. Mas quando ela entendeu, literalmente ela passou por uma porta e converteu os seus caminhos e entendeu que Deus tinha o principal propósito sobre a vida dela. Enquanto ela não chegou nesse ponto, ela não conseguiu seguir em frente. Esse é o ponto que você chegou essa noite. O ponto de fazer uma reflexão de tudo aquilo que você viveu. Um ponto de você fazer uma reflexão de tudo aquilo que você passou. E ignorar tudo aquilo que fez com que você ficasse paralisado. E esse momento é o momento de você dizer assim: qual é o propósito que eu tenho sobre a minha vida? E uma pergunta simples que talvez você tenha para fazer para mim seria: pastor, como eu sei qual é o meu propósito? Qual é a distância que eu estou do propósito de Deus sobre a minha vida, já que Ele tem esse propósito? Eu costumo dizer, talvez a distância que você está do teu propósito é a distância que você está de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo do seu propósito. Quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais intimidade você vai ter com o seu propósito. Deus te chama hoje para você virar a folha da tua vida e escrever uma nova história dentro do propósito que Ele tem para você. Quer fazer isso? Quer dar o primeiro passo? Imagine então que você tem uma porta muito grande aqui na tua frente e eu te convido você a passar por essa porta. Então feche seus olhos. Aonde você está, da maneira que você está, feche seus olhos. Com seus olhos fechados, eu te convido a você deixar a sua imaginação desenhar, trazer uma porta à tua frente, e com seus olhos fechados você vai abrir os seus olhos espirituais e ver essa porta. Eu quero dizer para você: atravessa essa porta. Olha através dessa porta, que lá existe uma luz. Aquela luz é a luz do Espírito Santo de Deus, e Deus dizendo assim para você: vem,
entender aquilo que eu tenho para você. Com seus olhos fechados, esse louvor te conduzindo, vá, atravessa essa porta e vá ter o encontro com Deus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Sozinho você não consegue, mas com Deus você pode, porque Ele te fortalece. Ele é aquele que te fortalece. Então essa noite tenha um compromisso com Deus de atravessar não apenas as portas imaginárias, e sim a verdadeira porta da tua vida, que te leva a ter um encontro com Deus. Pode me procurar aqui agora, aqui embaixo vai estar um número de WhatsApp, onde vai estar escrito Fale com o Pastor. Você pode me procurar para poder perguntar um pouco mais de revisão de vidas. Você pode me procurar dizendo assim: pastor, eu quero fazer, ó Pai, diferente na minha vida. Eu quero transpor as portas, eu quero poder ter um encontro com Deus. Eu quero poder andar junto contigo, amém? Mas não deixe passar essa oportunidade, porque se você está aqui agora me ouvindo, é porque Deus tem um propósito sobre a tua vida, amém? Vá para o melhor final de semana da tua vida. Depois de amanhã nós teremos uma Arena Jovem Sobrenatural. Domingo nós teremos um culto da família. Ajuste seu foco e venha ter um encontro com Deus. Te abençoe, Deus te abençoe, amém?